Depois de aparecer no site e sumir de repente, Nintendo vem a público e revela o mistério do VRR na dock. Se você não tá por dentro disso, não sabe o que é VRR, não entende a importância dessa funcionalidade e tá interessado ou interessado em saber por que isso é tão importante ou não e como funciona, vem comigo nesse vídeo aqui agora que eu vou falar detalhe por detalhe e vou esclarecer para você sobre essa funcionalidade, tudo que está acontecendo, sobre ter ou não ter VRR na dock do Nintendo Switch 2. Bora pro vídeo. Gameplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Pessoal, tudo começou pelo seguinte, se liga. Estamos aqui na matéria do Gameplay News, www.canaldigplay.com. Nintendo confirma a falta de VRR na dock do Nintendo Switch 2, tá? Por que que teve todo esse rolê, toda essa situação? Mais especificamente no site dela tava assim, ó, joga em 4K, tem alguns detalhes de resolução de imagens até 4K quando você conecta seu Switch 2 numa TV compatível, usando uma dock dedicada. O sistema também suporta HDR, VRR e frame rate a 120 FPS em TVs compatíveis. E logo depois ela mudou isso aqui e tirou. Colocou tudo que estava aqui, mas removeu o suporte a VRR no site. E aí, desde então, as pessoas estavam nessa dúvida se ia ter, se não ia ter, vasculhar os outros sites da Nintendo, porque esse site especificamente era o site da Nintendo da América, né, da América do Norte, Estados Unidos especificamente, mas em sites da Europa e principalmente no Japão não tinha essa informação. Então ficou essa dúvida no ar, se realmente teria suporte a VRR ou não na dock. Porque como eu disse pra você, aqui no site onde bota as especificações do console, ela também bota aqui, ó, tela VRR até 120 Hz. Então na tela do Switch nunca foi uma dúvida, sempre foi descrito. O problema realmente era na dock que ficava essa dúvida, mas agora a Nintendo tirou a dúvida, ela veio a público e falou o seguinte. Voltando aqui para o site de Gameplay News, e em nota para o site Nintendo Life, a Nintendo falou o seguinte: o Nintendo Switch 2 oferece suporte a VRR apenas no modo portátil. As informações incorretas foram publicadas inicialmente no site do Nintendo Switch 2 e pedimos desculpas pelo erro. Ou seja, a Nintendo admitiu o erro de colocar essa informação lá para dock também e se desculpou pelo tal feito. E aí, quando ela foi indagada de ter o suporte da VRR no modo dock no futuro, a Nintendo disse: não temos nada a anunciar sobre esse assunto. Ou seja, ela nem confirmou e nem desmentiu. Então a gente não sabe se vai vir via atualização de software ou até mesmo de hardware essa funcionalidade no Nintendo Switch 2, especificamente para o modo dock para rodar na TV. Mas beleza, eu já deixei vocês aqui cientes e a par do que é a situação, do que é a treta, do que é a confusão, por que tá todo mundo falando de VRR ou não, por que a Nintendo precisa pedir desculpa sobre isso. Mas eu sei que muitos de vocês não sabem ainda como é que funciona o VRR, quiçá o que é VRR. VRR é um acrônimo de Variable Refresh Rate, que significa taxa de atualização variável. E essa tecnologia serve basicamente para acabar com duas coisinhas. A primeira delas se chama Screen Tearing, que é como se houvesse um corte na tela, e a segunda é Stuttering, que é como se tivesse engasgos na tela. Sabe quando o jogo tá rodando daquelas engasgadas? Então, nem sempre é por causa da performance daquela máquina que tá rodando ali. Pode ser por causa do stuttering. O que o VRR faz, o que a tecnologia VRR faz, praticamente é conseguir casar as taxas de frame, as taxas de quadro, né, a quantidade de quadro que aquele console, aquela placa de vídeo, aquela máquina tá executando com o que tá na TV. É basicamente isso, é ficar um para um, o que o console consegue fazer com que a tela consegue mostrar. Vou dar um exemplo voltando lá para trás, para onde a gente já conhece já de quem joga videogame, computador, etc, né? Bom, basicamente a gente tem duas taxas de frames, né, duas taxas de quadro que são padrões na indústria. 30 frames, 30 FPS e 60 FPS, né? 30 quadros, 60 quadros. Basicamente todas as TVs têm suporte a 30 e 60 quadros, porque essas TVs têm um painel, tem uma tela de 60 Hz. Essa é a taxa de frequência que aquela TV consegue exibir na tela. Isso significa que a TV tem o suporte de exibir até 60 quadros por segundo naquela tela. Quando a gente roda um jogo a 60 FPS, fica 1 para 1, fica fluido, fica lindo. Então você não vai sofrer engasgo, nem vai sofrer corte na tela. Quando você roda um jogo em 30 quadros por segundo e 30 FPS, se a TV ela suporta até 60 quadros e você está rodando o jogo a 30, o que a TV automaticamente vai fazer para poder casar ali, ela vai duplicar aqueles quadros na hora de exibir.
Em vez de ela exibir 60 quadros por segundo, diferentes, ela vai exibir 30, só que duplicado. Então vai ser o quadro A 2 vezes, o quadro B 2 vezes, o quadro C 3 vezes, o quadro D 4 vezes. Enquanto se o jogo tivesse rodando a 60 FPS, seria o quadro A uma vez, o quadro B uma vez, o quadro C uma vez, entendeu? Ela duplica para que 30 frames por segundo do videogame vire 60 frames, 60 quadros em um intervalo de 1 segundo. Deu para entender? Acompanhou até aqui? Só que a gente sabe que muitas vezes o videogame, ou o computador, qualquer dispositivo que está rodando ali, às vezes tem uma variação de frame rate, uma variação de quadro por segundo. Nem todos são travados a 30 e nem todos são travados a 60. E aí quando você tem uma variação ali entre 30 a 60, ou você está rodando um jogo a 60 ele fica caindo para 50, 40, ou você tem um jogo a 30 que ele fica caindo um pouco mais, ou então ele sobe um pouco mais as frames, pode acontecer aquilo que eu falei, que são os cortes na tela, que é o quê? O videogame lançando, sei lá, 32, 33 quadros, e na hora ela fazer essa duplicação de frame para poder caber em 60, dá problema. Então às vezes aparece parte de um quadro e parte de outro na tela. E aí a tela parece que tá cortada, como se não tivesse encaixado. Porque a TV não consegue replicar na tela 60 quadros exatos, porque o videogame não tá mandando 60 quadros por segundo. Ou ela não consegue duplicar cada quadro para 30 virar 60, porque o videogame tá mandando menos ou mais de 30. E aí isso pode ocorrer nos rasgos e até nos engasgos, porque aí a tela se confunde ali e não consegue saber o que fazer direito, e às vezes engasga. E tipo, trava, duplica frame ali, mais do que deveria duplicar, triplica. E além disso tudo, pode gerar um delay no seu input. Porque se eu tô duplicando o frame, não quer dizer que aquilo esteja realmente rolando no videogame ao mesmo tempo. Isso pode dar um delay na hora de você apertar o botão. E é aí que o VRR chega e atua, porque o VRR é uma ação que parte do videogame dizendo pra TV o seguinte: olha, você vai atualizar a sua tela de acordo com o que eu mandar pra você. Então se eu tô rodando o jogo aqui a 40 frames por segundo, você não vai tentar adaptar os seus 60 quadros em 40. E aí alguns vão duplicar, outros não, gerando atraso, engajo, etc. Você vai replicar isso aqui exatamente na mesma frequência que eu tô te mandando. Então, se eu tô te mandando 40 quadros por segundo, você vai botar na tela 40 quadros por segundo exatamente do jeito que eu tô mandando. É isso. O VRR basicamente é isso. Ele alinha o que o videogame tá mandando pra TV e a TV vai apresentar na tela exatamente o que o videogame quer que ela apresente. Então, com isso, você não tem engasgo, porque vai rodar 1 para 1. Com isso, você não tem corte na tela, porque vai estar sempre rodando a mesma frame que o videogame está renderizando, vai estar rodando na tela, então não vai ter essa desincronia. E você vai ter um input menor, porque exatamente o que está rolando no videogame é o que está rolando na tela, então quando você apertar o botão, ele vai gerar uma próxima frame, uma próxima animação, de acordo com o que o videogame está processando, vai ser exibido na tela. Só que tem um detalhe, para o VRR funcionar, precisa de duas coisas. Primeiro, que o videogame seja compatível com o VRR, e aí a placa de vídeo, a GPU do videogame, precisa ter suporte a esse VRR, porque lembra, é o videogame que vai falar para a tela como que a tela tem que se atualizar de acordo com a renderização que ele está mandando para ela. Então, o videogame, ele precisa ter no software dele e na placa de vídeo, na GPU dele, esse controle de VRR e essa funcionalidade de VRR. Além disso, fisicamente, o videogame precisa ter uma saída HDMI que suporte a versão 2.1 e um cabo HDMI que dê suporte a também a versão 2.1, porque aí sim, essa troca de dado dinâmica que o VRR faz, vai ser possível entre o videogame e a TV. Somente no barramento HDMI, na versão 2.1 e no cabo versão 2.1, é possível utilizar essa tecnologia. E aí na parte da TV, a TV tem que ter suporte a VRR. E geralmente as TVs de 60 Hz não tem suporte a VRR, que é a maioria das TVs. Geralmente só as TVs de 120 Hz que tem suporte a VRR. E esse suporte pode ser feito de várias formas. A TV pode ter um suporte via HDMI interno dela ou da própria TV, suporte a VRR. Ela pode estar esse suporte a VRR pela tecnologia da AMD chamada FreeSync. E essa TV tem que ter essa tecnologia embarcada dentro do processamento de vídeo dela. Geralmente TVs da Samsung, LG e Philips têm essa tecnologia embarcada. Ou a tecnologia da NVIDIA G-Sync, que é muito mais visto em monitor, né? Monitor você vê muito mais FreeSync ou G-Sync. Mas algumas TVs também tem, como a série da OLED, né? Da NVIDIA, que geralmente é série C e agora tá com uma outra codificação que eu não sei mais qual é. Mas enfim, a série OLED da LG tem também suporte ao VRR via G-Sync da NVIDIA. Um outro detalhe é que o VRR só funciona
quando a taxa de quadro está de 40 para cima. Por isso que muitas TVs compatíveis são 120 Hz, porque a variação do Hz ela vai de 40 a 120, de 40 FPS a 120 FPS. Quando você tem abaixo de 40, o VRR não é aplicável. Existe uma outra tecnologia que tenta tratar baixas FPS para poder tentar melhorar aquela situação ali, mas aí não tem nada a ver com VRR. Então, jogos que sofrem para poder chegar a 30, 35 e não chegam a 40, a tecnologia VRR não é aplicável. A gente consegue fazer a sincronia do videogame com a TV via VRR de 40 Hz, ou seja, de 40 frames por segundo, 40 quadros, a 120 quadros. E aí, partindo para o Switch 2, como ele é um dispositivo feito pela NVIDIA, né, que roda ali um NVIDIA Tegra T239, com várias tecnologias da NVIDIA, também tem um G-Sync ali dentro. Então, o Switch 2, nativamente, pela sua GPU, pela sua placa de vídeo, ele pode sim dar suporte a VRR. Depende da tela. E aí, como a gente falou inicialmente, a tela do Nintendo Switch 2 dá suporte a VRR. Então, no modo portátil, a gente vai ter suporte a essa tecnologia. Já na dock, não. A gente não sabe ainda se o software do Nintendo Switch não tem essa funcionalidade, ou seja, a Nintendo esqueceu de botar ali, ou não deu tempo de colocar ali, ou se por algum motivo o hardware, a dock, não é 2.1 no HDMI, não é 2.1 no cabo, não sei, ou alguma limitação ali que impede de acontecer o VRR na dock. Eu chutaria que é mais software do que hardware. A Nintendo daria muito mole se ela não tivesse adaptado o hardware dela, a dock dela, para poder fazer isso funcionar. Isso seria extremamente prejudicial para a própria Nintendo, com o consumidor e tal, e pra gente, como consumidor também, se a Nintendo trouxer isso no futuro com uma revisão de hardware, ou seja, com o Switch 2 V2 ou com o Switch 2 OLED, sei lá, uma nova versão do Switch 2, uma revisão de hardware do Switch 2, e a galera que comprou agora vai ficar vendo navios. E aí, se você tem uma TV que dá suporte a VRR, 120 Hz, etc., você não vai poder utilizar essa funcionalidade porque a Nintendo esqueceu, sei lá, deu mole e não colocou no hardware, ia ser muito zoado. E agora que você já entendeu o que é VRR, como funciona VRR, qual é a treta do VRR com o Switch 2, acho que já deu pra entender o porquê que isso é tão importante. Porque o Nintendo Switch 2, ele vai rodar muito jogo de terceira pesado. A gente já viu aí Cyberpunk, que vai vir pro console, né? Tem Hogwarts Legacy, Street Fighter 6. Então, assim, vários jogos já foram anunciados. Então, provavelmente novos jogos vão ser anunciados, pesados, AAA, que rodam em plataformas como o PS5, Xbox Series e também o PS5 Pro, que é o console mais poderoso da atualidade. E essa tecnologia VRR ajuda ao jogo ter uma estabilidade e uma fluidez melhor. Porque se você tem um jogo rodando numa tela, por exemplo, a 40 FPS, porque o hardware do Switch não aguenta chegar a 60, se você jogar numa tela comum, ele vai sofrer os rasgos e os engasgos. Então aquele 40 não vai parecer tão fluido como ele poderia ser por causa dessa falta de sincronização entre o videogame e a tela, em questão de hertz, em questão de tô jogando 40 FPS para a tela, mas a minha tela funciona só a 60 Hz ou a 120 Hz, não caso 40. Quando a tela vai tentar se ajustar a subir, a duplicar quadro, ela vai se perder, então vai ter corte de quadro e pode ter engajo. Se a tela que eu tô jogando tiver suporte a VRR, vai ser 40 para 40, vai ser 1 para 1. Então a sensação de fluidez vai ser muito maior. E às vezes um jogo de 40 frames, você pode ter no seu olho, né, humano, que a gente não consegue contar frames, mas tem a sensação, a percepção, né? Aquela percepção de 40 FPS pode ser até uma percepção de 60 FPS, porque vai estar 1 para 1 por causa da atualização da tela, vai estar tão fluido, sem esses engajos normalmente pela falta de VRR ou pelo corte na tela, pode parecer que tá com mais frame que tem na verdade, porque o VRR tá agindo e você tá em paridade do que o console tá rodando com o que a tela tá exibindo. Fora o que eu já falei lá atrás, a questão da resposta dos seus inputs, dos seus comandos. Quando você tem uns comandos respondendo mais rápido, uma tela na sua frente, replicando exatamente a quantidade de frame que o seu videogame está rodando, a fluidez e a resposta é muito maior e muito melhor. Então isso passa uma percepção de performance daquele jogo muito melhor que se o VRR não estivesse rodando. E essa diferença vai ser brutal quando você estiver jogando no modo portátil e colocar na dock. Porque o portátil vai ter suporte a VRR. Então se um jogo estiver rodando a 40, 45 frames, 50, quando você tá jogando ele no portátil, tá achando bacana, fluido, responsivo, quando você bota na dock, você vai sentir uma diferença, você vai sentir um baque, porque você não tá com o VRR ativo. Mas para quem tem uma TV com essa tecnologia, poderia evitar de sofrer isso. E infelizmente no início agora não vai, porque a Nintendo não colocou o suporte na dock. A gente fica aqui na torcida, na expectativa que seja apenas uma atualização de software, de firmware, que ela lance isso pra gente o quanto antes, e pessoas que têm TV com suporte a VRR possam usufruir de todo o poder máximo do Nintendo Switch e dos seus aparelhos de TV em casa para poder rodar jogos de uma forma muito melhor.
Então é isso, galera. Eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Daquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha com o pessoal, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito informativo pra muita gente que não entende o que é VRR, não consegue assimilar o que é, tá ouvindo isso pra lá e pra cá e não consegue ver a importância ou por que isso tá gerando esse ruído, porque não conhece, não sabe da funcionalidade. Se você não sabia, entendeu agora com esse vídeo, comenta aqui embaixo que você entendeu, para eu saber mais ou menos a quantidade de pessoas que foi informada e passou a saber sobre isso graças a esse vídeo aqui do canal. E como eu falei, novamente, me dá uma força aí compartilhando esse vídeo com a galera, beleza? Me segue nas redes sociais, canal de Geekplay no Twitter, X e no Instagram e no Threads. Para ficar por dentro das promoções e de todas as pré-vendas do Nintendo Switch 2, Diga Ofertas, o link tá na descrição tanto do canal de transmissão do WhatsApp quanto do Telegram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!